Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutoras. Estamos iniciando mais uma transmissão hoje do nosso canal da ANB, saudando a todos os nossos internautas, em especial a doutora Leonice e o doutor Josemar. Boa tarde, doutor Josemar. Boa tarde, doutor Carlos. Tá me ouvindo? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Doutora Leonice, tudo bem? Microfone. Microfone fechado. Boa tarde, doutor Josimar, doutor Carlos, família ANB, doutores e doutoras da Lei Maior. Doutora Leonice e doutor Josimar, eu quero saudar, em nome de vocês e da ANB, quero saudar a todos os nossos representantes regionais, presidentes, e dizer o quanto nós estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez no dia de hoje. Doutora Leonice, eu quero dizer, antes de mais nada, para o doutor Antônio Silva, que fez uma postagem da semana passada no nosso canal, e ele está falando retórica, e que é a retórica da ANB. Que interessante, se é uma retórica, por que não há uma participação dessas pessoas mais efetivas apenas na cobrança disso, doutora? Né? A doutora Francis diz que perdeu a confiança na ANB porque apoia o Bolsonaro. Gente, não vamos misturar as coisas do ponto de vista político, nós sabemos no que nós estamos envolvidos. Se você soubesse, doutora Francis, quem é a OAB, a doutora não diria isso. Né? Nós não podemos continuar pensando que nós estamos realmente vivendo num mundo feliz, no mundo do paraíso de Alice. Não é assim. Né? Nós não estamos vivendo essa realidade. Nós vamos fazer hoje um outro comentário, de novo, se o nosso doutor Antônio Silva fala em retórica, nós vamos voltar hoje de novo àquilo que foi a votação da Lei 8.906 no plenário da Câmara, e nós vamos voltar aí. Por que nós vamos voltar aí? Porque a maioria dos nossos doutores não sabe do que está acontecendo no país. Não sabem, realmente não sabem. E nós não podemos permitir que nós vivamos na ignorância. Nós tivemos essa semana acesso à certidão de objeto e pé, vinda da Câmara Federal, absolutamente fora do esquadro. O que essa gente está escondendo, doutora Leonice? O que eles estão escondendo? Então nós vamos falar um pouco agora da PEC 108, que tanta preocupação traz e que diz que foi retirado de pauta, que foi, enfim, que ela não vai tramitar mais, né? Essa semana a ANB esteve novamente no gabinete do relator e nós não dormimos no ponto. A ANB conversou pessoalmente com o Edio Lopes, através da sua presidência regional, o doutor Josimar. O doutor Josimar vai nos falar o teor desse nosso encontro lá com o deputado Edio Lopes. Doutor Josimar. Boa tarde, doutor Carlos, doutora Leonice, família ANB, advogados e advogadas da Lei Maior. Então, doutor Carlos, eu entrei em contato com o deputado federal Edio Lopes com relação a essa conversa, né, que está no ar, da retirada da PEC 108 de tramitação. E eu tive analisando, e lá está escrito indexação, que é um processo de análise de um documento que pode ser colocado algo ou retirado algo. Então eu indaguei isso com o deputado federal, ele falou que realmente existe esse pedido, mas existe muito se no meio, que ele ia analisar profundamente, até porque a PEC ela está no processo de tramitação, ela já tem o voto de admissibilidade do próprio relator, e depois um voto separado do Paulo Teixeira, do PT, e ele disse que vai estar conversando com o deputado presidente
da Câmara Federal, o Arthur Lira, para estar extraindo mais informações nesse quesito. Porque até então a PEC ela ainda está em pauta. E ela está lá no sistema da CCJ. Ela não foi retirada. Mas existe o boato de realmente aquele pedido que a gente ainda tem que ter certeza se foi enviado pelo Paulo Guedes, porque não tem assinatura dele, dando ciência, somente uma assinatura digital, e a gente tem que conferir se isso é válido ou não. Pois é. Diante dessas circunstâncias, nós temos um outro grande problema com relação à informação que nós vamos passar depois para os nobres colegas envolvendo a Lei 8.906 de 1994. Com relação à PEC ainda, eu vi muitas postagens no nosso áudio anterior, da semana passada, muitos questionamentos, mas são questionamentos justificáveis. O que eu quero dizer é que a ANB não luta apenas contra o exame. Nós estamos realmente focados em algo muito maior que tomou o direito como refém no Brasil. E esse direito tomado de refém por uma entidade que nós reputamos não existe no mundo jurídico. E aí muitas vezes a PEC fala dos conselhos de classe. Quem seria a Ordem dos Advogados do Brasil? Um conselho de classe? Uma entidade sui generis? Ímpar do seu gênero? Afinal, quem é a OAB? O que diz a ADI 3026? É hilário. Só pode ser construída uma jurisprudência de uma cabeça perturbada, como foi do ministro Eros Grau. Ele criou uma terceira figura chamada entidade sui generis. Não existe isto no ordenamento jurídico pátrio, entidade ímpar. Ele aponta uma entidade, mas não diz onde ela está. E como é possível nós convivermos no ambiente jurídico com tanta perturbação quando o próprio Supremo passou a legislar sobre essa matéria? Deixa eu só fazer uma saudação muito especial a um grande colega que nos cedeu o espaço na capital gaúcha, que é o Dr. Valnei Luiz Vargas da Silva, a quem queremos saudar aqui com nossas sinceras homenagens. Já fez parte da ANB, está hoje retirado no litoral gaúcho e está presente hoje conosco. Dr. Xavier também, lá de Portugal, que sempre nos acompanha, né? Ele inclusive está aí, o Antônio Xavier, meu grande irmão. Sinta-se abraçado com meu triplo fraterno abraço e que Portugal não seja tão violenta do ponto de vista político como é o Brasil. Doutora Leonice, para essa informação do deputado Edio Lopes, vem ao encontro que a doutora sempre vem defendendo ao longo da semana, não é verdade? Sim, essa colocação do deputado Edio Lopes, ela vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos presenciando aí. Essa retomada da pasta do Ministério do Trabalho e da Economia. O Edio Lopes, ele precisa realmente se certificar. Essa mensagem, ela não foi assinada realmente pelo autor da PEC, o Paulo Guedes, que é o ministro... sim, isso aí, exatamente. O ministro Paulo Guedes. Outra coisa muito estranha, porque só quem mesmo está diretamente acompanhando, ligado nos bastidores que estão acontecendo lá dentro, Paulo Teixeira. Ele coloca o voto dele antes mesmo que a criança tivesse nascido, certo, doutor Josimar? Está desligado o seu microfone. Certíssimo. O Paulo Teixeira, ele colocou o voto dele antes mesmo que a criança tivesse nascido na CCJ na pauta. Né? Justamente. Ele coloca o voto dele e ele vem de encontro à PEC e depois ele fundamenta o artigo 60, o inciso 4º, lá, o parágrafo 4º, inciso 4º. Lá no artigo 60, no artigo 4º, no parágrafo 4º, inciso 4º, ele pode sim haver a PEC
da retirada de conselhos de classe com a PEC. Doutora, ela é passível de emenda constitucional. Doutora, me dá só um minutinho. Só um minutinho antes da doutora prosseguir. Eu só quero falar, fazer um comentário ao doutor Neto Lúcio. Vai arrastar o chinelo em outro lugar, sempre blá, 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 blá. Bom, em primeiro lugar, aqui é um ambiente do direito, né, onde se discute a lei em tese, né, e no sentido abstrato. Nós não temos o poder de decisão, ele não é nosso. O poder de decisão são das autoridades investidas do poder. Então, a única coisa que nós queremos e exigimos aqui, que aqui tem pessoas que fazem acontecer as coisas. Aqui tem pessoas que não vêm aqui atirar no telhado do outro quando o seu próprio é de vidro. Então, o mínimo que se pode pedir aqui é respeito. O resto você pode criticar, comentar, mas o respeito não pode faltar. Até para um advogado, isso fica muito feio, né? Não é um diálogo à altura de uma pessoa que está formada em direito, porque o direito é filosofia, e a filosofia em si, ela é altamente construtiva e ela remete à discussão, remete ao interrelacionamento, nos remete. Então, eu vou lhe convidar, o doutor Neto Lúcio, assista os vídeos de Lúcia Helena Galvão, né, principalmente no canal do YouTube, que ela é uma excelente filósofa, e ela pode lhe dar boas lições de bom comportamento e de educação. Tá bom? Aqui eu quero deixar registrado que nós não temos nenhum ressentimento contra a sua participação, mas se o nobre doutor vier para essa plataforma para criticar quem está fazendo, então é melhor que não se manifeste. Eu coloquei o seu... Está aqui a manifestação dele, né, para quem quiser ver. É lamentável que nós tenhamos entre nós pessoas com essas características. Infelizmente, isso existe, né? Então, eu quero pedir as minhas desculpas novamente à doutora Leonice, né, por interromper, mas eu tive que fazer esse comentário. Não se preocupa, doutor Carlos, porque eu conheço esse cidadão que eu não vou chamar nem de advogado, Neto, tá? Como muitos outros, tá? Nós conhecemos. E de longas datas. Esse Neto não podemos nem chamar de advogado, de doutor. É um dos. Retomando aí, o Paulo Teixeira colocou o voto dele contra a PEC 108 antecipado, antes mesmo que a criança tivesse nascido na pauta da CCJ, pelo relator Ed Lopes. Quanto também à retirada que o presidente ele pede, nós também não sabemos se essa retirada como está lá na indexação, ela pode ser parcial ou total, salvo engano. É isso, né, doutor Josimar? Isso salvo mesmo. engano, é isso. Indexação quer dizer isso. Isso mesmo. E, diante da publicação no do dia 27 de julho do presidente, ele está se reportando aqueles que foi a posição, inclusive, do julgamento pelo egrégio, tá? dos trabalhistas empregados vinculados aos conselhos de classe. Uma vez fazendo aí a conciliação da PEC 3026, onde eram os graus, criou a terceira coluna aí, né, que eu chamo de coluna do meio, o sui generis, que nós conhecemos que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, e sim de biologia, ciência, espécie única, ímpar, tá? Ele disse que a OAB se trataria de uma entidade privada, na 3026. Você vinculando a retomada da pasta do Ministério do Trabalho e Empregos, o pronunciamento do presidente da República, decisão da egrégio que é vinculada ao trabalhista, nos leva ao entendimento que essa retirada é parcial. E ele coloca todos dentro do mesmo cesto, conselhos de classes profissionais. Ele não fez distinção de A ou B ou C. Por quê? Porque todos os empregados de conselhos de classes profissionais, eles são vinculados à CLT. Esse foi
Foi a decisão de Eros Graus na 3026. São regidos pela CLT, não são concursados, que era esse o objetivo da ADIM 3026, que os advogados, quando aposentados, e os seus funcionários da OAB, fossem aposentados pelo regime estatutário, reconhecido como os concursados fossem. E aí nós vamos de encontro com a Lei 8.112/90, provimento, ato da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados, investidura de cargo público. Então, eu entendo da seguinte forma: o presidente sabe muito bem o que ele está fazendo. Se essa PEC ela for retirada no total, podem ter certeza que tem, sim, uma justificativa para que ela seja remetida ao Ministério do Trabalho e Empregos. E aquele decreto 9745, lá de 19, com certeza, no meu entendimento, respeito de qualquer um, está vinculado a isso. Porque lá ele diz regulação profissional. Doutor Carlos? Nesse sentido que eu quero fazer aqui trazer uma outra informação. Pode ser até retórica para uns, mas eu gostaria de fazer um importante comentário envolvendo a Lei 8.906, antes de entrar naquela questão do objeto, da certidão de objeto de pé, lá da Câmara Federal. O artigo 58 da Constituição Federal, inclusive, ele permite que as comissões votem projetos de lei, porém estabelece exceções. Alguns tipos de projetos de lei não podem ser votados pelas comissões conclusivamente e devem ser votados pelo plenário da Câmara. Inclusive, inclui-se dentre essas exceções projetos que tratam dos direitos e garantias individuais, como a da liberdade ao exercício profissional, que está lá no artigo 5º, inciso 13. Veja só, o próprio Supremo entende que, em regra, não se deve admitir, digamos, a propositura de ação judicial para se realizar controle de constitucionalidade prévio dos atos normativos. Isso é óbvio, né? Mas não é que não possa. Salvo, diz o próprio Supremo Tribunal Federal, salvo caso a proposta de emenda à Constituição seja manifestamente ofensiva à cláusula pétrea, ou, na hipótese B, em que a tramitação de projeto de lei, olha bem, na tramitação de projeto de lei ou de emenda à Constituição, violar regra constitucional que discipline o projeto legislativo. O que eu quero dizer com isso? O PL 5054, onde está pendurado o 2426, que propõe o fim do exame de ordem, onde está pendurado o 832, que prevê o fim do exame de ordem, onde está pendurado o 2154, que prevê o fim do exame de ordem, esse projeto, esse PL 5054, se enquadra nessas duas hipóteses acima citadas. Ou seja, existe regra constitucional que disciplina o processo legislativo, e justamente isso está no artigo 58 da Constituição, que impõe que normas sobre o processo legislativo que não podem ser violadas, como a obediência ao regimento interno tanto da Câmara quanto ao Senado. E o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 1º também da Constituição, determina que os direitos individuais estão na lista de matérias que são indelegáveis e são de competência do plenário. As comissões estão impedidas constitucionalmente de discutir e votar tais matérias. E que matérias são essas? Determina o artigo 24, inciso 2º, letra E, do regimento interno, que as comissões não podem discutir e votar projetos relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação consoante ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição Federal. Né? E, nesse sentido, ele estabelece no artigo 1º, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais
políticos e eleitorais. E este é o ponto. Observe o curioso. Se a OAB fez um projeto de lei, porque esse projeto não foi do Ulisses Guimarães, esse projeto vem da OAB, a que deu origem à Lei 8.906. Se a OAB fez um projeto de lei que autoriza a aplicação do exame, é porque ela tem consciência de que não existe permissão legal para a prática de tal exame. E ponto final. Matéria. E esse é o ponto. É inviolável a garantia de direito fundamental, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Nem mesmo uma emenda à Constituição poderia ser editada tendente a retirar garantia de direito fundamental prevista no artigo 5º. Veja lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, está claro isso. Ao introduzir o exame de ordem, o que fez essa lei? Ela violou a garantia de direito fundamental prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Pelo amor de Deus, será que tem que desenhar como é que é isso? Nós estamos sendo vilipendiados. Aqui nós não estamos lidando com engenheiros mecânicos, ou médicos, dentistas, até contabilistas entram nessa questão. Nós estamos falando com gente do direito, então não venham nos ludibriar. Aqui não tem criança. E nós vamos lutar até o fim, porque o direito é para quem o busca e não para quem o quer, falando essas besteiras aí que nem o rapaz aí que fala de blá, 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 blá. Se realmente falta algum elemento, some-se ao nosso trabalho, mas não critique, não atire pedra no telhado de vidro dos outros, né? O Brasil está composto pela ANB em 26 estados e mais o Distrito Federal. E aí nós temos aí, como vocês estão vendo, o nobre colega Dr. Josimar Bandeira, que abre mão do seu tempo em favor dos excluídos ao exercício do trabalho da advocacia pela desordem praticada em exigir um exame absolutamente inconstitucional. Está aí a nossa grande guerreira, a doutora Leonice, que além de ser presidente do Estado de São Paulo, ela também é secretária nacional. Gente, olha, nós estamos entregando o nosso tempo pessoal, abrindo mão de nosso trabalho, muitas vezes do nosso convívio familiar, entre amigos, para nos dedicar a uma causa que é de todos nós. Então, junte-se a essa causa. E outro detalhe, vocês sabem que mais de 140 mil pessoas rodaram na primeira fase do exame, mas já pagaram a segunda fase. A OAB vai devolver esse dinheiro? Agora eu pergunto para os incautos que estão aí, isso não é enriquecimento sem causa? E como isso é permitido pelo Poder Judiciário? Você já pagou por algo que não vai receber? Se fosse lá no Código de Defesa do Consumidor, seria uma enxurrada de multas, né, doutora Leonice? Exatamente. Inclusive, ontem eu estava lendo até uma liminar no mandato de segurança aí, que a maioria deles estão sendo indeferidos, e pouquíssimos, né, estão sendo concedida a liminar. Sim. E ontem eu estava lendo que eu achei bizarro, né, a liminar. Ele concedeu a liminar para o examinando fazer a segunda fase, porém, ele coloca o seguinte, que se ele obter êxito na segunda fase, ele não vai conseguir se inscrever nessa situação dessa entidade aí, enquanto não se resolver a questão do processo do pedido do mandato de segurança. Ou seja, você já ouviu na causa que quando nós temos um processo, ganhou, mas não levou? Sim. Ganhou, mas não levou? É exatamente isso que vai acontecer com o nosso colega. Se Deus o ajudar, que ele consiga êxito, porque eu estou achando muito difícil, como o nosso nobre doutor Paulo César, na live que ele esteve presente conosco aqui, que ele falou, é o direito de todos entrarem sim com o seu pedido, mas vão sabendo que já estão com a estrelinha na testa marcada. Todos aqueles que entraram com pedido de liminar para poder fazer essa segunda fase, a estrelinha já está na testa. Tá? Então, para poucos entendedores, bem a palavra basta. O que vai acontecer aí? Se o
doutor conseguir lograr êxito na segunda fase, ele não vai poder se inscrever enquanto não se decidir o processo que concedeu a liminar. O juiz já falou ali, entendeu? O juiz já disse, olha, em razão do prazo, ele está concedendo a liminar para que o doutor fizesse a segunda fase. Mas se ele lograr êxito, enquanto não se resolver a questão do pedido do mandato de segurança, que nós sabemos quanto tempo levará isso, ele não vai poder se inscrever, não vai poder exercer a sua profissão. Tá? É lamentável. Teve um outro também mandato que eu vi de segurança aí, que ele colocou concurso público, em razão do concurso público. Ele concedeu a liminar, e ele concedeu essa liminar nas questões que estavam sendo lá, como no mandato de segurança, pedindo a liminar para que ele pudesse ir para a segunda fase, mas o juiz também colocou que, em razão dos dias que ia ser feito o concurso público. Como concurso público? Advogados autônomos não prestam concurso público, pelo amor de Deus. E esse é o ponto que eles emprestaram. Eu quero saudar aqui o nosso grande amigo, Dr. Maurício Rabelo, outro youtuber que enfrenta essa matéria do exame de ordem. Meu irmão, sinta-se abraçado, Dr. Maurício Rabelo, você também é um grande ícone em nosso meio. E, mais uma vez, o meu nobre irmão, Xavier Antônio, e a todos os demais irmãos que aí estão, SFU, Saúde, Força, União, e é tudo que nós precisamos nesse canal e na nossa causa, né? E saibam que todos aqui nós não estamos medindo esforços para que derrubemos não só o exame, mas o sistema, doutora Leonice e doutor Josimar. Então, diante de todas essas situações, nós queremos dizer que estamos conversando com o deputado Edio Lopes, que possivelmente, eu vou deixar essa notícia para o doutor Josimar passar para vocês, que possivelmente ele estará conosco num evento breve nessa live. Doutor Josimar. Doutor Carlos, eu entrei em contato com o deputado federal Edio Lopes, e convidando ele para participar da live da ANB, com a diretoria, inclusive lá de Roraima. Ele me disse que para deixar mais à frente, porque ele estaria conversando com o Arthur Lira para dar mais informações através da PEC 108. Eu achei plausível e falei para ele que tudo bem, que o convite estava feito e que na próxima semana eu entraria em contato com ele novamente para a gente estar acertando o dia e a hora correto da live. E ele falou que tudo ok. E eu quero dizer, com relação à prova da OAB, e com relação também à aplicação da prova através da FGV, primeiro, a OAB, ela se coloca no privilégio de fiscalizar a atuação do advogado. Se ela não tem competência de fiscalizar nem a FGV na elaboração da prova, que a FGV tem 1 ano para poder estar elaborando essa prova, e de cara ela anulou 5 questões, e essa prova veio reprovar 146.500 candidatos. Se a OAB ela quer avaliar a profissão do advogado, começando pelo bacharel em Direito, por que que ela não edifica uma faculdade para ela, uma universidade? Porque ela não constrói uma faculdade para ela, para ver se realmente o MEC vai aprovar essa universidade para estar aferindo o ensino do direito no país? É uma questão, mas mesmo que ela fizesse qualquer faculdade, mesmo que ela fosse ministrar qualquer curso, ela não teria
o poder de argumentar aquilo que ela está atribuindo às faculdades. A pergunta que se impõe também nesse ambiente de provas, se é tão ruim a faculdade, quem é que dá aula são os professores. Quem ensina o aluno são os professores. Os professores são o quê? Juízes, desembargadores, procuradores, advogados. A culpa não é do educando, né? De quem aprende. A culpa, então, seria do próprio professor, estaria mal preparado. São aqueles mestres, aqueles professores que seriam os mal preparados. Então, tudo isso, antes de nós, estamos, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa live, mas precisamos registrar o seguinte. Antes de terminar, essa semana nós recebemos do Congresso Nacional a nossa certidão de objeto e pé. Gente, vocês não fazem ideia, eles copiaram isso aqui que está na internet e nos mandaram achando que nós somos trouxas, nós somos bobos. Eles colaram, fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V, aquilo que está publicado no PL 2938 lá na Câmara. Isso é um absurdo. Né? O PL 2938, nós sabemos que o rito de votação não é esse, né, que eles colocaram. E, apesar de tudo, eles colocam aqui, ó, que o projeto teria sido apresentado por Ulisses Guimarães. O Ulisses não apresentou nada, ele veio pronto com o timbre da Ordem dos Advogados do Brasil para o plenário da Câmara Federal. Vão mentir em outro lugar. Aqui não, aqui nós somos investigadores. Então, todos os nossos representantes regionais, doutor Josimar e doutora Leonice, vão receber a cópia da certidão de objeto e pé, né, e aqueles filiados da ANB, nos seus respectivos estados, poderão requerer aos seus representantes regionais, se caso queiram, uma cópia da certidão de objeto e pé. Porque isso é matéria que realmente é caso de polícia, gente, o que está aqui. É caso de polícia. Eu não sei como é que essas pessoas ainda não estão sendo alvo de uma ação mais incisiva da Polícia Federal, doutora Leonice. Exatamente, né? Nós sabemos de todo esse aparelhamento, né, doutor Carlos, que foram de anos e anos aí, né? Mas o doutor colocou a situação que nós somos investigadores. Todo advogado, ele precisa ter o feeling, o mínimo que seja, de investigar. Se ele quiser fazer um bom trabalho junto ao teu cliente, ele precisa ter esse feeling de investigar a veracidade do fato. Inclusive, quando o cliente vai ao seu escritório apresentar o seu caso, você já percebe em 2, 3 minutos quem está com a razão. Exatamente. E é aquilo que nós sempre colocamos, não existe nenhum advogado, promotor, juiz, procurador, seja lá o que for, que não é um bacharel em direito. Então, eu evito usar a colocação bacharel em direito, porque todos os juristas são advogados e advogados pelo seu nascetouro, aonde que é? Com o seu diploma reconhecido, registrado pela competência, que é o MEC. Lá nós temos, lá na nota 392 de 2013, a conclusão, para que servem os conselhos de classe, e é para todos. Então, todos são advogados. Não nasce um juiz que ele não nasceu primeiro com seu diploma de formação superior em direito, com a sua profissão inicial de advogado. Foi assim até 1994, até a entrada desse crime. Doutora Leonice, quem faz direito é o quê? É padeiro, açougueiro? Pois é, né? Interessante, motorista de Uber. Exatamente, motorista de Uber, ele é vendedora de Jequiti, sabe? Isso. O advogado inscrito na OAB, está escrito o que no diploma dele? É o que eu sempre coloco, está escrito advogado no diploma dele? Não, nunca teve. Desde lá de trás, quando se iniciou o curso de Direito, com a formação de Ciências Jurídicas Sociais. E depois veio, a partir de 94, bacharel em Direito. E a OAB tem competência para mudar isso? Não está, não é aquela...
Ó, A OAB tem competência para mudar? exatamente, não tem, não tem. Não tem. Ela não tem competência para mudar o que está no diploma de cada um. Aquele pedaço de plástico lá, ontem eu estava conversando aqui, vou tomar a liberdade de conversar e dizer aqui, já tarde da noite, com uma doutora que, inclusive, está entre nós, né? Ela se integrou há pouco tempo junto à NBI com o marido dela, um advogado, um ex-advogado inscrito nessa instituição que a defende com unhas e dentes, porque ela é uma advogada e ela tem perseguição da própria vice-presidente da OAB do local, da sua cidade, porque ela trabalhava no escritório desta advogada, dessa vice. E o que acontece? Quando ela largou ela, parou de ser escrava, fazendo tudo para ela, você entendeu? Começou a perseguição com a doutora. O doutor, marido dela, ele é inscrito, e ontem nós estávamos conversando a respeito disso. Eu falei, doutor, o que está... Ele mesmo chegou e colocou. Todos são advogados, perante o artigo 5º, o inciso 13, e lá no parágrafo 20 do artigo 8º, doutor Carlos, do artigo 5º, o que está escrito lá no 20? Não está escrito que é livre, é facultativo o seu direito de se associar-se ou não, mas isso não te impede de exercer a tua profissão. É facultativo eu querer me associar aonde eu quiser. Mas doutora, não me impede de exercer a minha profissão. Outro detalhe que vamos aqui relembrar. Lá no penal, quais são o exercício legal da profissão? Tem tipificação de crime para a advocacia? Não. Não. Então, vamos começar a lutar pelos nossos direitos, porque, infelizmente, essa entidade, ela sequestrou a advocacia, sequestrou os profissionais, advogados e advogadas. Vênia, por favor. Pois não, pode falar. Eu só deixo de falar que eu não sou advogado o dia que o advogado inscrito na OAB apresentar o diploma dele e for diferente que o meu. Outro detalhe, nós estamos preparando, estamos só esperando a composição completa do Supremo Tribunal Federal para ingressar novamente com uma nova ADI desta feita. Nós estamos recheando o processo com mais informações para questionar a Lei 8.906. O doutor Paulo já está com o projeto pronto, né? O processo está pronto, já está com a nova formatação do Estatuto da ANB, que vai sofrer uma outra alteração em breve, né? E isso será muito bom para quem é filiado, porque nós estamos preparando algumas coisas muito interessantes para os nossos filiados. E nós temos agora a certeza, doutora Leonice, doutor Josemar e nossos queridos internautas, nós temos agora a certeza do monitoramento das nossas lives, todas as quintas-feiras. Excepcionalmente hoje foi a sexta. Por quê? Foi muito estranho, que logo após, no dia 14 de julho, após a reunião que nós tivemos com o deputado Ed Lopes, né, para tratar da PEC 108, 2 semanas depois, vir com essa notícia da retirada da PEC de pauta. Isso, ninguém precisa ser um expert para descobrir que aí há uma mão oculta de alguém maldosamente, mal intencionado para reverter essa situação. E aí, a imprensa, de um modo geral, comentou que isso era matéria que, felizmente, a advocacia venceu com a retirada da PEC e que havia uma pressão dos presidentes dos conselhos de classe, entre outras coisas. Ora, vamos admitir aqui o seguinte: os presidentes dos conselhos de classe não representam todos os seus filiados e inscritos, porque a maioria deles é contra esses conselhos que só sabe cobrar e nada oferece em troca, não é, doutora Leonice? Exatamente, né? E assim, doutor Carlos, volto
a repetir, né? Nós não sabemos o que tem na indexação. Se é uma retirada total, se ela é parcial e qual é o objetivo dela estar sendo retirada e a menção lá do egrégio que os empregados dos conselhos de classe são regidos pela trabalhista. Lógico, aí, Nós doutor, não sabemos essa retirada da pasta do Ministério do Trabalho e Emprego, da Economia, e retomando a pasta, e logo em seguida também veio essa publicação no DOU do presidente pedindo a retirada, e ele cita os empregados de conselhos de classe que são regidos pela trabalhista. São privados de acordo com a DIN 3026. Então, nós precisamos analisar com cautela, com lógica, tudo isso. Quanto essa publicação, que ela saiu logo em seguida, pelo Felipe Cruz Virada, ao qual eu chamo, entendeu? Um dia antes, eu falei na live, participando com o nosso amigo doutor Maurício Rabelo, de São Paulo, entendeu? Que o Felipe Santa Cruz ia tomar um tapinha de pelica no meio da fuça, vamos tratar assim, da fuça, né? Porque um elemento desse nós temos que tratar como fuça mesmo. Tá? Doutora Leonice... O que aconteceu? Logo em seguida veio isso. Doutora Léo, aqui apenas para ratificar o que a doutora Maria Fernandes está colocando, que o doutor Josimar há pouco comentou, né? Não existe outra profissão para o bacharel em Direito, grau, só advogado. E ela está absolutamente correta pela Lei 12.605. Ela está absolutamente certa, porque o que acontece? Mas pode ser juiz. Juiz é cargo público. Mas pode ser delegado. Delegado é cargo público. Mas pode ser procurador da República. Pode ser, mas é procurador, é cargo público. Do qual se origina o advogado formado em Direito. Se você não tem o diploma de bacharel em Direito como advogado, você não ocupa nenhuma dessas duas profissões ou dessas outras. Cargo público não se pode confundir com profissão acadêmica. Pelo amor de Deus, é isto que as pessoas não entendem. E aí tem gente que diz, não, tem gente, colegas nossos, o direito não forma advogado, mas forma o quê? Forma o quê? Como disse o doutor Josimar, forma padeiro? Forma motorista de Uber, motorista de caminhão? Né? Barman noturno? Ou coisa do gênero? Piloto de avião? Piloto de avião até hoje é preferível ser piloto de avião do que ser qualquer outra coisa, né? Piloto de avião, piloto de kart, de corrida de automóveis, enfim. Mas, gente, nós temos uma profissão que é altamente respeitável, é sublime, é extraordinário. A doutora Francis aqui fala, inclusive, quem não luta por seus direitos não é digno deles. Rui Barbosa. E aqui eu acrescentaria, o direito socorre não a quem dorme, quem o busca. Rudolf von Hering. Então, nós sempre temos que ter em mente que nós só alcançamos os nossos propósitos quando nós lutamos por eles. Agora, não é ficar sentado criticando alguém que faz, né, para esperar apenas colher os frutos. Isso não é a lógica do direito. Né? Para eles, eu sugiro que assistam O Mito da Caverna, que é uma boa lição para quem não sabe o que é o direito e não sabe o que é o comportamento humano. Diga, doutor Josimar. A Lei 9.649, de 98, fala que os membros dos conselhos de classe não integram a administração pública. E aí? Pois é. E aí, porque como é que eles, como disse a doutora Leonice, como é que eles fazem o concurso da OAB pela lei do provimento, da 812? Como é possível isso? Não é? E nós aceitamos isso, doutor. O pior é isso. Nós aceitamos isso. Nós não. Aqui ninguém aceita essa barbárie. Mas tem mais de 200 mil aceitaram, porra. Eu não sei como a OAB consegue dar nó em pingo d'água. A esperteza, doutor. A esperteza e afronta a ilicitude. Doutora Léo. Doutor Josimar, acontece o seguinte, as cadeiras acadêmicas, desde 1994, ela veio sendo preparada, os acadêmicos em direito, não para ser advogados. É uma doutrinação. Eles foram
preparados para dizer que o advogado é somente aquele que presta esse caça-níquel. Tá? Na realidade, não é isso. E tem papagaio de pirata repetindo isso, doutora. Exatamente, até 1994, todos eles saíam das suas cadeiras acadêmicas com a definitiva na mão de advogado, aquele pedaço de plástico na mão. Não é aquele pedaço de plástico quem diz quem é, quem não é um advogado, tá? É o mercado. O mercado seleciona o profissional. Tá? O artigo 43, lá, da formação superior da Lei de Diretrizes Educacionais, e o artigo 48 diz que forma profissional. Profissional, gente. Aquela lei, jamais, essa 8.906, ela pode ser acima da Constituição Federal de uma cláusula pétrea, entendeu? A Lei de Diretrizes Educacional jamais pode ser substituída por uma lei infraconstitucional. Todos nós aprendemos isso. Agora, não conseguir analisar o provimento da 812/90, que é um ato da administração pública para investidura de cargo público, que foi o jabuti que colocaram lá no artigo 8º, que inclusive coloca que o presidente do conselho será por edital. Gente, pelo amor de Deus, olha o artigo 84 da Constituição Federal, é prerrogativa de quem? Olha, leia a Lei 8.112/90, que é a lei de provimento, é a única lei de provimento, única, que é a 8.112/90, é investidura de cargo público. Cargo de salário, exatamente. Cargo de salário. Outra coisa, olha aquela emenda 45 lá de 90, a de 45, quando eles te retiraram de dentro da própria OAB, que juízes não têm mais inscrição. Os defensores públicos, em 2018, que já foi julgado pelo STJ, que os defensores públicos não têm inscrição na OAB, porque eles têm uma lei própria de investidura de cargo público. De cargo público. E aí, quando eles saem do cargo público, que tira suas roupagens, eles vão fazer o quê? Advogar. E o que é o requisito para ele? É o diploma dele reconhecido pela competência. Ora, é igual de todos nós. Foi um outro detalhe do Josimar, apenas para complementar o que a doutora Leonice diz, o provimento é ato da administração pública, conforme a doutora Leonice sempre tem sustentado. E aqui, a Lei 8.906, a questionada Lei 8.906, e aí nós somos advogados e nós temos que usar os termos certos, a questionada Lei 8.906, ela estabelece lá no parágrafo 1º de que o exame de ordem será regulamentado por provimento. Isso está escrito na Lei 8.906. Estabelece o artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, o caput do artigo 4º diz: compete privativamente ao presidente da República, entre outros, fazer publicar leis e decretos, bem como regulamentos para a regulamentação de determinada lei. Ora, o presidente da República, ele poderia regulamentar essa lei, esse artigo, mas nunca o presidente da OAB, ele se subrogou de uma investidura constitucional do presidente da República para, em seu nome, praticar atos privativos do presidente da República. Desde quando? Gente, nós saímos dos bancos acadêmicos de direito. Como é possível a gente aceitar esse tipo de coisa, doutor Josimar? Doutor Carlos. Oi. Mas para fazer isso tudo, não tem que ter personalidade jurídica? Mas, pois é, e a OAB, para nós, salvo o melhor juízo, não tem. Não e tem, mesmo sabe que por quê? tivesse, doutor, mesmo que tivesse personalidade jurídica, né, quem tem que dizer isso agora é a justiça, tem que nos dar essa resposta. O Poder Judiciário, porque tem lá uma ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica, porque a ANB entende que a Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez criado pelo Decreto 19.408 de 1930, foi extinta lá em 1991 pelo Decreto 11, anexo 4. E digo mais, doutor. E eu digo mais, aqui no cartório, em Brasília, na 504 Sul, nós fomos retirar lá a certidão e tá aqui, ó.
Tá falando aqui, ó, certifica a requerimento verbal da parte interessada que, revendo os livros e arquivos e registro de pessoas jurídicas a seu cargo, neles não foi localizado o registro em nome de Ordem dos Advogados do Conselho do Brasil, Conselho Federal. E aí? E aí essa é uma prova, doutor Francis, desculpa, é que a gente se perde um pouco por aqui, então faço a minha correção, não é doutora Francis, é doutor Francis Drake, né? Drake, não sei, mas está feita a correção. Obrigado pela sua gentil e amável informação, assim como da doutora Daniela, que também é nossa afilhada, e também, mais uma vez, saudar o nosso grande irmão, doutor Xavier Antônio, lá de Portugal, entre outros nobres, diletos irmãos que aqui se fazem presente em todas as nossas lives. Doutora Léo. Então, doutor Carlos, só para relembrar aí o capítulo da certidão, doutor Josimar, mais uma vez, né? Foi a ANB que foi buscar dentro do cartório a certidão da pessoa jurídica, da Ordem dos Advogados, da sua existência de estatuto registrado ou não, lá em 2018. Né? Foi a primeira certidão que eu falei, até comentei com o doutor Carlos, nós estamos falando que a Lei 8.906 não existe, só que é assim, nós precisaríamos verificar junto ao cartório se existe realmente um estatuto registrado. E nós temos que ir no cartório de onde? Da pessoa jurídica. Então, a primeira certidão, ela foi extraída em novembro de 2018. Depois a de 19, a de 20 e a de 21. Já recebeu, doutor Carlos, a de 21? Já, né? Já tá aqui. Então, todos os anos, nós estamos ela vai integrar a nossa ADI. Então, todos os anos, nós estamos tirando a certidão atualizada para verificar se tem alguma mudança, de repente, no estatuto lá, né, registrado no cartório. Então, nós precisamos manter o status, né, para saber como é que está. E ela continua mantendo seu status de não existência de conselho de ordem lá no cartório de Brasília, que é onde fica o seu domicílio, né? Então, não existe, até que prove o contrário, existência da pessoa jurídica da Ordem dos Advogados. A CNPJ de 66 deveria ter sido baixada. Outra coisa, nunca existiu Ordem dos Advogados do Brasil. Ela nasce lá no artigo 17 do decreto 19.408 como Ordem dos Advogados Brasileiros. E os advogados não são propriedade de conselho de classe alguma. Aqui, por exemplo, o doutor Maurício Rabelo traz novamente aquilo que a doutora sempre comenta, né? Que agora, como é que esta entidade inexistente, nas palavras do doutor Maurício Rabelo, tem uma lei chamada 8.906/94 e na sua ementa dizer que revoga a lei 8.415 de 63, sabendo que se a lei 415 de 63 é acessória do decreto 19.408 de 1930. É importante aqui fazer uma informação, complementar do que o doutor Maurício expõe e põe para nosso conhecimento. Acontece que a Lei 4.215 é o estatuto da OAB, é o segundo estatuto, porque o primeiro estatuto da Ordem dos Advogados Brasileiros, e não Ordem dos Advogados do Brasil, ele foi editado pelo decreto 784, de 1931. Então, este estatuto foi uma exigência do artigo 17 do decreto 19.408, né, que um ano após a sua fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Onde está escrito isso na Lei 8.906? Mas a 8.906, essa natimorta aí, ela nasce revogando o 4.215 de 63. O 4.215 de 63, como o 20.784, que é o regulamento, eles são de origem da 19.408. Ou seja,
Nós aprendemos isso lá em direito civil. O acessório acompanha o seu principal. Uma vez que o seu principal está expressamente revogado, não há que se falar mais em 415/63, nem em 20.784, e quanto menos na 8.906, que ela vem revogando uma que já estava totalmente revogada, né? Que é o 415/63, ou o acessório principal 19.408. Então, o decreto, o 11/91, ele revogou expressamente no todo e permanente o 19.408. O nosso nobre irmão Roberto Carlos, a quem saúdo, ele inclusive faz esse comentário. Se a falecida não tem a certidão de registro, então na PEC 108, a falecida se enquadra onde? Bom, na verdade, ela sequer poderia, como entidade jurídica duvidosa, ela poderia, primeiro, exigir um exame de egressos das universidades, cujo ato jurídico perfeito diploma os formados em direito para o exercício profissional da advocacia, né? E ela, que é a faculdade que habilita, a faculdade que forma, e não é um exame. Então, o que diz o artigo 5º, inciso 13? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, nos termos que a lei estabelecer, né? Entre outros, ela fala em formação, e ela não fala em avaliação. O que a OAB está fazendo foge das vigas constitucionais e foge absolutamente do princípio da legalidade constitucional, e não da infraconstitucionalidade, da qual existem severas restrições à Lei 8.906. E o ato da administração pública, que é o provimento 8112, ele jamais poderia ser usado, porque se você, embora nós não concordemos com a existência da OAB, mas mesmo que o estatuto fosse vigente, o artigo 44, parágrafo, estabelece que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem nenhuma relação direta ou indireta com a administração pública federal. Então, se ela não tem nenhuma relação com a administração pública federal direta ou indireta, ela é privada, tá certo? E se ela é privada, como é que ela pode indicar desembargadores para os tribunais? Mas é porque também, doutor Carlos, até 1991, ela mantinha um vínculo, né? Nós temos que entender isso daí. Depois nós temos o lapso de 91 até 94, que ela ficou em Lins, lugar incerto e não sabido. E um outro detalhe, só respondendo ao nobre doutor Carlos Roberto, né? Sim. Doutor Carlos Roberto, ela precisa ser declarada, doutor Carlos Roberto, a sua personalidade jurídica. Por isso, existe uma ação no TRF1 aguardando pauta para julgamento, né? Uma coisa, ela está vagando no mundo de direito de fato e não de direito. A outra coisa é ela ser declarada. Ela precisa ser declarada. Por isso que a ANB ingressou com a ação declaratória de inexistência jurídica. Nós precisamos aguardar o julgamento disso, né? E que a ANB também está trabalhando aí, aguardando o retorno para eles pautarem e julgarem isto, entendeu? Porque está parado lá. Então, uma coisa é a PEC 108, a retirada desses conselhos, da autarquia, o vínculo da autarquia pública para privado. A outra coisa é o subjúdice da falsificação de assinatura, de Itamar Franco, essa fraude cometida dentro das casas legislativas do 2398, que deu origem ao 8906. A outra é a ação declaratória de inexistência jurídica, que é o TRF1 que vai ter que nos dar essa resposta. Então, cada um sendo trabalhado dentro do seu quadrado. Nós não podemos colocar tudo dentro do mesmo cesto, né? Então, o STF, lá na Câmara de Deputados Federais, lá no Senado, a questão da PEC também, da retirada da OAB de dentro da Constituição Federal, porque ela é de 1988, ela foi extinta em 91. Então, nós temos que analisar cada um dentro do seu espaço, né? Não podemos colocar todo mundo dentro de um cesto só. Sim, sim.
Sim. Aos incrédulos que dizem que acham difícil, por exemplo, a gente entende a incredulidade dessas pessoas, porque foram 30 anos de aparelhamento. 30 anos falando a mesma coisa, até que surgiu a ANB com uma voz dissonante contra todas essas ilicitudes que até então ninguém levantou. E aqui estamos hoje querendo reivindicar o direito de volta para os operadores do direito. E contamos para que juízes, desembargadores se somem a esse trabalho, que eu tenho certeza que o nosso grande mestre, desembargador Vladimir de Souza Carvalho, a quem rendemos aqui as nossas mais sinceras homenagens, a esse grande jurista brasileiro que escreveu a obra importantíssima, A Ilegalidade e a Inconstitucionalidade do Exame de Ordem. Uma grande saudação ao professor de Direito Constitucional do Pará, Fernando Lima, que também já vem muitos anos batendo nessa tecla, e nós só temos que agradecer a todos esses operadores do direito que nos acompanham, que participam de uma forma direta ou de uma forma indireta desse grande debate, porque nós vamos derrubar isso. Se não for hoje, vai ser amanhã, se não for amanhã, vai ser depois de amanhã, mas não tem nada que é ilícito que possa subsistir e prevalecer. Então, nesse sentido, na semana que vem, eu espero que o doutor Edio Lopes esteja conosco, tomara que esteja. Né? E eu estou tentando trazer também o deputado Marcelo Brum, né, para participar desse nosso encontro, e temos também a possibilidade de trazer o Eduardo Bolsonaro para o nosso debate. Não importa quem, mas nos importa que esse problema seja resolvido, e não importa quem o resolverá, mas que seja resolvido. Não é uma prova que vai dizer quem é bom, quem é médio, que é excelente. É o mercado que vai selecionar. E você dizer que o advogado que sequer começou a trabalhar é incompetente e compromete o direito, é a mesma coisa, volto a dizer, penso que seja retórica, é você querer matar o feto no ventre da mãe porque ele poderá ser um ladrão assassino amanhã quando nascer. Então, nos poupe dessa coisa ridícula. Estado brasileiro não pode permitir que isso continue. Os deputados e senadores todos estão sabendo dessa matéria e nós estamos avançando. E agora, para finalizar, eu quero dizer, nós não vamos mais expor aquilo que nós vamos tratar com deputado e senador, justamente para evitar que aconteça o que aconteceu com essa questão do Edio Lopes. Até essa certidão, viu, doutor Carlos, eu gostaria de pedir a todos os presidentes, vice-presidentes, suplentes dos estados também, tá? Olhem a quem vocês vão disponibilizar. Porque, infelizmente, nós sabemos que muitos outros aí que deveriam se juntar à causa, porque é de todos, tá? Se utilizar até de documentos, de protocolos da ANB, com montagem, você entendeu? Para dizer que foram os precursores disso tudo. Sim, não é querendo dizer que a ANB... Não, a ANB está lutando por todos, por todos. Então, os representantes de estados, presidentes, vice-presidentes, cuidado a quem vocês vão disponibilizar documentos da ANB. Porque eles começam a se utilizar dizendo que eles foram o pai que eles buscaram, quando, na realidade, eles estão exatamente fazendo nada. Eles vivem nos ataques da ANB, das pessoas da ANB que estão lutando por todos, ao invés de se juntar. Ao invés de se juntar, a causa é de todos. Doutora Leonice, eu quero terminar mais uma vez. Patriotas Livres deve ser lá do nosso grande irmão, doutor Hermenegildo Alberto, com seu presidente doutor Júnior Aurélio Jesus Noleto, a quem rendemos aqui também a nossa consideração, respeito e carinho pelo trabalho que vem desempenhando. O doutor Hermenegildo tem a sua live, sua transmissão Patriotas Livres, é um canal do YouTube que também poderá ser assistido, que é um conteúdo muito importante, todos eles voltados para a busca da dignidade da pessoa humana. Então, encerro aqui a nossa transmissão de hoje. Estou sendo assistido pelo jornalista José Luiz, que está aqui me ombreando, né, e ele está saudando a todos também, rendendo aí um forte abraço, e render o meu triplo fraterno abraço a todos os meus irmãos do país e do mundo.
que nos acompanha. Aqui já vi que tem vários países, vários outros países, então quero dizer que estamos muito homenageados, muito bem representados por essas pessoas que certamente vão compartilhar essa live, né, que é muito importante para que o YouTube saiba do conteúdo daqui, é de objeto advindo de profundas pesquisas da história do direito e da advocacia do Brasil. Então, rendo aqui as minhas homenagens à doutora Leonice, ao doutor Josimar, pelo brilhantismo, pelo trabalho que vem realizando à frente de cada estado. E nós aqui, por conta da ANB Nacional, estamos também de pé e à ordem para que todos nós sejam bem acolhidos, mas sempre, nunca se esqueçam, advogado tem que ter postura e tem que ter, acima de tudo, respeito ao próximo. Que Deus os abençoe, doutora Leonice, para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, doutor Carlos, a oportunidade que a ANB tem nos oferecido de estarmos juntos aí nessa luta por direito, por justiça, a todos os profissionais, advogados e advogadas, sejam eles inscritos ou não inscritos, porque nós temos, graças a Deus, muitos inscritos também que nos apoiam. Tá? Outra coisa é dizer, vamos continuar a nossa luta por direito, pelo nosso país, pela nossa pátria. Nós somos formadores de opinião, nós somos advogados e advogadas. Para isso nós estudamos. Nós não estudamos para sermos escravos de uma entidade da forma que tem acometido todos desde 1994. Tá? Busque a justiça. Isso aí. Quem tem que nos reger é a lei. Doutor Josimar. Exatamente. Exatamente. A lei não socorre quem dorme, e nós não estamos dormindo. Nós estamos buscando a lei. Então, se juntem pela causa. E coloco à disposição meu número no WhatsApp, 11 99324 6401, aqueles que querem se filiar à ANB, se juntar à ANB e até mesmo participar da plataforma do Telegram da ANB Nacional. Não estamos, adicionando quem não são inscritos dentro da plataforma da ANB Nacional. Estamos fazendo um trabalho, sim, com aqueles que não estão com a sua filiação completa, aqueles que não estão filiados, queiram se filiar, por favor, que estão na plataforma, se filiam, porque nós vamos fazer uma limpeza, nós vamos fazer uma remoção, porque nós queremos realmente pessoas que estão unidos à ANB, que estão filiados à ANB, que estão na luta pela causa, pelo direito. Não queremos pessoas infiltradas, como nós tivemos vários quando existiam as plataformas de WhatsApp, né? Eram muitos lá dentro, infiltrados, que não tinha conteúdo nenhum, estava simplesmente mesmo para tentar nos desmotivar e derrubar os nossos trabalhos, mas não conseguiram. Não conseguiram, porque nós estamos aqui firme e de pé. E forte. Ok. Doutor Josimar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos. Agradecer ao doutor Carlos, doutora Leonice, a família ANB. Quero dizer que a ANB Brasília DF, quanto às demais regionais, a nacional, não dorme. Nós estamos trabalhando, nós fazemos um trabalho minucioso de investigação. Tudo que é falado aqui, nós temos a prova, porque contra fatos não há argumentos. E qual é a função do operador do direito? É fiscalizar, é buscar que o direito surte o seu efeito para os seus assistidos. Não bater de frente um com o outro. Então, se a pessoa ela está com dúvida, vai investigar, vai pesquisar. Né? Então, aqui eu deixo as minhas ponderações e a minha gratidão a todos. Ok. Um excelente final de semana a todos, que Deus os abençoe, compartilhe, dê o seu joinha, seu like, é muito importante para todos nós. Que Deus os abençoe mais uma vez, até a próxima semana, quinta-feira, 14 horas, estaremos de volta com mais uma live e esperamos ter a presença de um deputado ou outro para participar do nosso encontro semanal.
Até a próxima. Compartilhe, dê o seu joinha aí, todos. Grande abraço a todos.